Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa chamada renda passiva. Esse tema eu resolvi falar porque, assim, a gente vem sendo bombardeado nos vídeos que a gente assiste no YouTube, redes sociais, Twitter, até no TikTok, sobre renda passiva. Então, vamos entender o que é isso e tentar entender também de onde vem mais o interesse sobre isso. Então, vamos deixar claro o seguinte: a gente tem a nossa renda primária. A renda primária é aquela renda que vem do nosso trabalho, da nossa atividade principal. Ah, mas eu não trabalho, eu sou empresário. Não, você trabalha, você é empresário, você gerencia a sua empresa. Então, você tem uma atividade principal que você recebe ali o seu honorário, o seu prolabore, seja o nome que você queira adotar. Então você tem uma renda ali. Ah, mas eu sou empresário, mas prefiro só receber o dividendo. Tá bom, então esse dividendo, na verdade, surprise, é o teu salário. Só que se você já deve ter outros ganhos que fala assim, ó, receber uma vez por mês, tá bom, uma vez por ano, tá bom. Ou essa retirada que você faz. Então você tem a sua atividade principal, que está lá, e essa já é a sua renda principal. E muitas vezes você tem também uma outra atividade secundária. E essa atividade secundária que você também trabalha, tá certo? E vejam assim, ó, se você olha que eu estou enfatizando o trabalho. Se você tem alguma atividade ou atividades que você trabalha, se dedica esforço ali para ter renda, seja essa renda um salário, tá certo? Uma forma de remuneração. Isso não é renda passiva, isso é renda ativa. Então, renda passiva não é sua atividade principal, não é sua renda principal, não é sua renda secundária, e não é uma renda ou melhor, ela não é de alguma atividade que não gere uma remuneração, um dinheiro que vai cair ali na sua conta, tá ok? Então, você fala assim, eu comprei ações do Google, só que ações do Google não pagam dividendos, isso não é renda passiva, tá joia? Investi num fundo de investimento que não paga dividendos, investi num fundo multimercado macro aí e tal. Legal, ele não paga dividendos, não paga remuneração ali? Não. Então, se você precisar de remuneração, você vai ter que vender suas cotas do fundo? Sim. Então, isso é renda ativa, não é renda passiva. Tá joia? Então, uma renda passiva é aquela renda que você vai receber sem que você faça algum esforço. E, normalmente, para não falar sempre, ela é fruto de algum investimento que você fez. Então, entendam, para ter renda passiva, você antes trabalhou, tá certo? Ou ganhou na loteria, alguma coisa, e investiu em algo que vai gerar essa remuneração, essa renda passiva. Se você criou alguma coisa, está trabalhando naquilo e tal, e isso gera uma renda, isso não é uma renda passiva, é uma renda ativa. Tá legal? Então essa é uma coisa importante, e saber diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, tem muita gente, inclusive, procurando renda passiva e está trabalhando como doido, ou seja, está criando, na verdade, uma outra renda ativa, um outro trabalho, vamos dizer, um outro bico, o famoso bico que você tem. Então, renda passiva, a princípio, é o seguinte, é um dinheiro que você investiu ali e vai cair na sua conta um dinheirinho ali, e tem que cair na conta esse dinheirinho, tá certo? Como se fosse um salário, uma renda, tá? Um dividendo, um aluguel, que vai cair para você ir consumir. E aí você pode consumir aquilo integralmente ou investir esse excedente. Muita gente que procura renda passiva, é justamente gente que fala assim, olha, eu estou me aposentando, eu estou para me aposentar, já tenho lá o meu ganho, só que eu não quero assim ter que ficar toda hora resgatando cota de fundo, por exemplo, ou vendendo ações. Eu quero que já caia o dinheiro lá na conta a cada 3 meses ou a cada mês. Eu vou pegar esse dinheirinho e vou consumindo ele, tá joia?
Por isso muita gente procura renda passiva. Tem gente que também procura milagre. Esquece, tem que suar a camisa. Ou casa bem, ou ganha na loteria, ou as duas coisas junto de preferência, tá certo? Então, quero mostrar uma coisa até curiosa, da onde vem essa fascinação pela renda passiva. Vou aqui lá no Chrome com vocês. Então, aqui, só para a gente fazer, esse aqui é o Google Trends. E aí, eu peguei aqui, eu vou colocar os termos em inglês, porque pegam mais uma amostra maior. Então, eu peguei aqui o termo Passive Income. E aí a gente vê como ele vem crescendo com o tempo. Então, peguei aqui os dados de 2004 para cá e reparem que os dados, a busca pelo termo Passive Income, ou seja, a renda passiva, ela vem crescendo de 2004 para cá. E nos últimos anos, principalmente aqui, a partir de 2014, 2015 em diante, a busca por renda passiva, pelo termo renda passiva, vem crescendo bem, tá? E por que isso daí? Aí comecei a pesquisar, teve ideias, de onde vem essa história, busca de renda passiva. E aí você começa a procurar algo e fala assim, olha, outro termo também que é bastante procurado é a tal da monetization. E vejam que a busca do termo monetização e da renda passiva, os dois crescem praticamente juntos, os dois têm uma correlação bastante alta entre si. Ou seja, tem gente, e isso tem uma explicação, é o crescimento das fontes de receita que vem da internet, de redes sociais, e aí as pessoas falam assim, legal, uma renda passiva, eu quero monetizar alguma coisa, então quero criar um blog, vou criar, por exemplo, vocês estão assistindo um canal do YouTube, vou criar um TikTok, vou dar uma viralizada, e aí isso vai monetizar e vai me criar uma renda passiva. O que acontece é que para alguns às vezes é um hobby, então faz uma coisa ou outra, e aí vai monetizando, tá certo? E vira realmente praticamente o hobby vira a renda passiva. Mas para alguns isso vira o negócio principal, então deixa de ser renda passiva e é o business dele. Então você vira um empresário, cria lá uma empresa para criar vídeos assim por diante, e aí deixa de ser renda passiva e é uma bela de uma renda ativa. E para mostrar isso mesmo, uma outra palavra inclusive que eu coloquei foi a influencers. Então, coloca aqui influencer ou influencers, que são os influenciadores, e vejam que vem crescendo, principalmente aqui, e muito forte, de 2014, principalmente 2015, final de 2014, começo de 2015 para cá, a busca pelo termo influencer vai crescendo bastante. Então, as pessoas estão pesquisando influencers para, muitos casos, virar influencer. E aí monetizar, e aí gerar, em muitos casos, a renda passiva. Então, tem ali todas essas ferramentas, essa digitalização, e as novas fontes de ganhos que vêm de Google, Facebook, Instagram, TikTok, assim por diante, tem levado as pessoas a procurar esse tipo de negócio, mas deixa de ser. Se você virou um influencer que está ganhando dinheiro com isso e você está vivendo disso, isso não é mais renda passiva, isso é renda ativa. Então, para, inclusive, deixar mais claro o que é renda passiva, olha aqui, vou vir aqui mais para o lado, ficar maiorzinho também, para conversar com vocês. Então, está aqui, exemplos de fato de renda passiva. Aluguel de imóvel, então vocês pegaram e compraram algum imóvel, alguns imóveis, e isso está gerando uma renda ali, vocês ainda podem ser influencer, tá certo? Pega o dinheiro, investe, compra um imóvel, isso gera lá a renda do aluguel, isso assim, renda passiva.
Assim como os fundos de investimento imobiliário de renda, que eles geram, eles são criados justamente como, ao invés de eu comprar imóvel, eu falo assim, ó, não entendo muito do setor imobiliário, vou me aconselhar e vou comprar uns fundos, cotas de fundos de investimento imobiliário que geram renda, e essa renda está caindo lá todo mês, é uma renda passiva, e eu vou fazendo as minhas coisas, tá certo? O Airbnb, então, por exemplo, de repente eu tenho uma casa de praia, outra casa, ou eu vou viajar por um mês, e aí eu vou viajar na casa da sogra, e aí eu resolvo alugar a minha casa no Airbnb, e isso é uma renda passiva. Uma outra forma de ter renda passiva é investir, por exemplo, em renda fixa. Então, comprar debêntures que estão pagando juros, ou chamados cupons. O Tesouro Direto tem, por exemplo, o Tesouro IPCA semestral, que paga a inflação medida pelo IPCA, mais uns juros reais, então a cada semestre. Também tem um Tesouro IPCA que não paga esses juros mensais, juros semestrais. Esse Tesouro IPCA que só paga tudo no vencimento, isso não é renda passiva, tá? Renda passiva ele tem que pagar alguma coisa a cada trimestre ou semestre, tá ok? Sem que você tenha que fazer nada. Ele vai lá e deposita na sua conta. Essa é uma característica da renda passiva. Comprar ações que pagam dividendos, são boas pagadoras de dividendos, ou virar sócio de uma empresa que paga dividendos, tá certo? Mas você é o sócio investidor, que vai lá e recebe o dinheiro, você não precisa estar lá no dia a dia tocando. Investir ou emprestar dinheiro peer-to-peer, tem alguns sites ou fintechs que fazem isso, você vai lá, investe e esse dinheiro é usado para fazer empréstimos e aí você recebe os juros aí. No mundo cripto, das criptomoedas, ou melhor, dos criptoativos, tem crescido alternativas como o staking, que você vai lá, deposita a sua criptomoeda e esse dinheiro você vai recebendo taxas, então o staking ou liquidity pool, você vai lá no mercado Bitcoin, numa Binance, numa dessas corretoras, e eles oferecem alguns produtos desses que você vai lá, pega as suas criptomoedas, deposita ali, e ele vai vai recebendo taxas, e você não faz nada e está recebendo ali. Isso é renda passiva. Você faz assim por prazer, não como trabalho, mas você faz por prazer um blog, um canal de YouTube, rede social, e fica lá uma rendinha. De novo, alguns viram o negócio principal, então deixa de ser renda passiva e vira renda ativa. Mas se você faz isso eventualmente e tal, ou pode ser até com frequência, mas você faz por prazer, não é um trabalho. Então é um hobby e tal que você faz e pode ganhar uma renda. E até, por exemplo, é muito comum hoje você ter startups que pegam e alugam os seus bens ou algum espaço que você tem. Então, por exemplo, tem startup que paga para você colocar uma publicidade no seu carro, ou se você tem uma startup que eu vi recentemente, que pega o seguinte, olha, você tem um quartinho livre aí, ela aluga o seu quartinho livre para guardar bens, tá ok? Como se fosse um guarda-móvel. Então, tem startups que quem tiver curiosidade, procura isso daí, que aí você pode, por exemplo, ceder esse quartinho que está vazio ou colocar uma propaganda no seu carro, tá certo? E aí ganhar uma renda passiva, você não está trabalhando, está caindo dinheirinho aí na conta, tá ok? Então, esses são alguns exemplos de rendas passivas, tá joia? Muito bem, pessoal. Tá aí o que é renda passiva e o que não é renda passiva. E tentar explicar, a gente vê da onde vem surgindo o interesse por ela nos últimos tempos. Mas cuidado, assim, renda passiva não é nenhum milagre, tá certo? Não vai achando que isso vai acontecer. Normalmente quem vai estar procurando isso é alguém que já acumulou um certo patrimônio e está falando o seguinte, olha, eu não quero estar trabalhando com isso, mas quero que caia uma graninha aí todo mês, cada 3 meses, assim por diante, que aí eu vou vivendo, vou consumindo esse dinheiro. Tá legal? Até mais!